Quero falar nesse vídeo a respeito da existência de Deus. Quando usamos a expressão teologia para falar do estudo de todas as verdades bíblicas de uma forma geral, na verdade estamos usando uma palavra que é a soma de theos com logia. Theos significa Deus no grego e logos significa palavra, discurso. Portanto, o que se ensina, não só o que se estuda, mas o que se ensina sobre Deus, passou a ser chamado de teologia, né? Essa expressão ela surgiu na filosofia grega e foi usada por Platão, por Aristóteles, mas posteriormente os pais da igreja como Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Agostinho de Hipona também passaram a usá-lo e até hoje a teologia é adotada para falar, né, do estudo da Bíblia, das doutrinas bíblicas de uma forma geral, mas em essência ele retrata o estudo de Deus. E olhando para a teologia, né, o ensino bíblico sobre a pessoa de Deus, o ponto de partida, né, que acredito precisamos levar em conta diz respeito à existência de Deus. As Escrituras são a base da nossa fé, o fundamento de tudo aquilo que nós cremos, além da nossa regra de fé e prática, como já temos falado, né? E a Escritura nos ensina, obviamente, não ir além do que está escrito, né? Gálatas capítulo 1, nos versos 8 e 9, Paulo diz ainda que um anjo do céu tente pregar um evangelho diferente, ele diz que ele seja considerado anátema. A palavra anátema significa tanto abominável como maldito, ou seja, nós não aceitamos absolutamente nada que venha poder, de alguma forma, influenciar, determinar ou reger a nossa fé que não seja a Escritura. No entanto, quando olhamos para o que as Escrituras ensinam a respeito de Deus, nós precisamos entender que o ponto de partida é que a Bíblia apresenta o Deus único e verdadeiro como já existente, sem nenhuma pretensão de provar a sua existência, né? Na verdade, quando lemos o início da Bíblia, na verdade, o livro dos começos, que é Gênesis capítulo 1, verso 1, a primeira declaração que nós encontramos nas Escrituras é justamente essa, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra têm princípio. Toda a criação tem princípio. Mas Deus é o que dá princípio a todas as coisas. E ele é apresentado na Escritura como não tendo princípio. Ele não tem começo, ele não tem fim de dias, e Deus já é introduzido nas Escrituras como o Deus existente. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, ela parte do pressuposto de que o Deus existente é que deu início a todas as coisas. Mas o que a Bíblia nos informa a respeito de Deus? Se o ponto de partida é reconhecê-lo já como existente, e é isso que nós estamos abordando em primeiro lugar, a segunda coisa a ser destacada e enfatizada, né, na sequência é que a Bíblia apresenta Deus como Deus único e verdadeiro. Eu quero tomar alguns versículos que o enfatizam como Deus único e depois alguns versículos que o enfatizam como Deus verdadeiro. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12 e no versículo 29, nós vemos que Jesus, indagado por um escriba sobre qual seria o principal de todos os mandamentos, respondeu Jesus, diz o verso 29 de Marcos 12, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na sequência ele dispara no verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então a Bíblia diz, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, né? O próprio Jesus sustenta e enfatiza essa menção, que na verdade é nada mais, nada menos do que uma declaração do Velho Testamento que já constava na lei de Moisés. No Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 3, nós temos mais uma afirmação apontando para Deus como único. A Bíblia diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. De novo, palavras do Senhor Jesus, dessa vez ele está orando ao Pai em prol dos seus discípulos, é o que nós chamamos da oração sacerdotal, e Jesus reconhece, né, como o único Deus. Em Romanos, no capítulo 16, no verso 27, Paulo finaliza a epístola aos Romanos com a frase, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Em 1 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 17, o apóstolo Paulo ele se dirige ao seu discípulo com as seguintes palavras, assim, ao Rei eterno, imortal,
invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu costumo dizer que quando algumas verdades são repetidas, elas passam do nível de informação para ênfase. Na Epístola de Judas, no capítulo único, no verso 25, a Escritura termina dizendo: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Aqui, Judas não apenas chama Deus de um único Deus, mas ele fala a respeito dessa majestade, do império, do governo de Deus, da sua soberania. Ele diz, antes de todas as eras, né, antes do começo, agora, ele diz, e por todos os séculos, ou seja, por toda a eternidade. Portanto, a Escritura nos apresenta Deus como o Deus único, mas também o apresenta como Deus verdadeiro. Em João 3,33 lemos, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Se você olhar os versículos anteriores, a Escritura diz, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Aí eu fazer o testemunho de Cristo, né, como estando numa posição diferenciada do testemunho de um homem qualquer. E a Bíblia diz, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. É possível experimentar uma certificação pessoal da veracidade de Deus. Uma certa ocasião eu estava conversando com uma pessoa que se declarou ateu, né? E ele mesmo, curioso, começou a fazer perguntas, a nossa conversa foi se desenvolvendo, e eu lembro que em algum momento eu falei para ele, olha, você tem uma fé admirável. Ele disse, como assim, eu não tenho fé? Eu falei, não, você tem fé. Para você acreditar que Deus não existe, você tem que ter uma fé além do normal. Porque uma coisa é você dizer, se ele existe, eu não tomei conhecimento. A outra é você tentar garantir a não existência de Deus. Inclusive, citei para ele, né, uma declaração que eu li no livro de Watchman Nee, Sentido da Vida. Ele conversando com um ateu, olhou para aquele cara e falou, olha, se você garante que Deus não existe, na verdade você só está me comprovando a existência de Deus. O cara, como assim? Ele falou, não, você é Deus. Você está maluco? Eu não sou Deus coisa nenhuma. Ele disse, você é Deus. Por quê? O ser que nós cremos e chamamos de Deus, ele transcende o tempo e o espaço. Ele falou, se você falar que se Deus existe, você não tem conhecimento, é uma coisa, mas para você garantir que ele não existe, então você tem que ter vasculhado todos os lugares, né? Agora, porque Deus pode não estar aqui na Terra, mas ele pode estar em outro planeta, ou mesmo ele pode não estar no lugar da Terra que você está, ele pode estar escondido no deserto do Saara, ele pode estar escondido na floresta amazônica. Então você não só tem que vasculhar todos os lugares, transcendendo o espaço, mas você tem que transcender o tempo e vasculhar ao mesmo tempo. Porque senão, enquanto você pode estar rodando procurando Deus, Deus pode estar rodando, fugindo, se escondendo de você. Então, para garantir que Deus não existe, você tem que ter transcendido o tempo e o espaço, vasculhado todos os lugares ao mesmo tempo, garantindo que, de fato, Deus não está em lugar nenhum. E se você tem essa capacidade, o cara diz para ele, então você é Deus, o que o deixou absurdamente confuso na sua lógica. Eu olhei para aquele camarada e falei, não é só o seu esforço de tentar, né, dizer que Deus não existe. Falei, se coloque no meu lado. Falei, eu vou te dar testemunhos. Eu quero falar, nesse momento, só dos milagres de cura que eu, minha mulher e meus filhos já experimentamos na nossa casa servindo a Deus. Falei, eu vou te dar o nome e o telefone de cada um dos médicos da cidade que nos acompanhou. Né? Você conhece o nome das pessoas na cidade, eu te dou o contato e você checa e pergunta para eles se é verdade. Né? Falei, à exceção de um deles, que é cristão, congrega na minha igreja, mas tem todos os exames para te comprovar, os outros nem necessariamente partilham da mesma fé, mas eles vão te testemunhar o que aconteceu. E quando eu fui descrevendo, dando o nome, ele falou, meu amigo, no seu lugar até eu acreditava. Então, a Bíblia fala sobre essa capacidade de pessoalmente checar. Mas antes de entrar nesse aspecto que diz respeito ao conhecimento de Deus, eu quero terminar, né, de fundamentar a declaração de Deus como verdadeira a partir das Escrituras. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 4 até o 8, a Bíblia diz, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus.
Porque ainda que há também alguns que se chamem Deus, ou na verdade são chamados pelos outros, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento de Deus em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como que a eles sacrificados, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Mas ele diz, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comermos. Paulo estava discutindo com cristãos, né, um aspecto cultural de se era possível ou não comer a comida sacrificada a Deus. E no meio dessa discussão, ele diz, ainda que há aqueles que, né, se chamem ou sejam chamados de Deus, nós sabemos que não há senão um só Deus. Né? Ele diz, todavia, para nós os que cremos na Escritura, há um só Deus e Pai, por meio de quem existimos. A ênfase sempre aponta para Deus como Criador, um só Senhor, né, pelo qual são todas as coisas. Então, essa ênfase bíblica ela é apresentada com muita clareza. E também, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 9, nós lemos, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Está falando de quando Paulo chega pregando o evangelho. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, obviamente existe toda essa ênfase de um Deus único, de um Deus verdadeiro. Já falei em primeiro lugar, o ponto de partida, a Bíblia não argumenta sobre a existência de Deus, apresenta ele como um fato e a sua existência, determinando a existência de todas as outras coisas, mas a Escritura que rege a nossa fé o apresenta como Deus único e verdadeiro. Em terceiro lugar, eu quero destacar aqui a questão do conhecimento de Deus. Adiantei no tópico anterior, né, que podemos entrar nesse aspecto de um conhecimento pessoal. Às vezes as pessoas perguntam, Deus é cognoscível ou incognoscível? Né? A palavra cognoscível é conhecível, é a capacidade de ser conhecido. Né? E a resposta certa não é se Deus é um ou outro. Né? A resposta certa é a gente ter que admitir os dois. Ele é tanto um quanto o outro. Luciano, como é possível tanto uma como outra coisa? Ou ele é alguém que pode ser conhecido, ou ele é alguém que não pode ser conhecido. Não, eu quero te mostrar que ele pode ser conhecido, no entanto, ele não pode ser conhecido na sua plenitude. Então, as duas declarações se aplicam a ele e elas, na verdade, acabam se tornando complementares e não divergentes. Então, nós podemos dizer que a cognoscibilidade, a capacidade de conhecer a Deus, está ligada à sua pessoa. Sua pessoa pode ser conhecida. Mas a incognoscibilidade, a incapacidade de conhecê-lo, está ligada à sua infinitude, né? E, obviamente, também à limitação do entendimento humano, que, obviamente, não consegue alcançar e abranger essa infinitude. Então, vamos começar sobre a capacidade de Deus ser conhecido, não só a capacidade, como a sua vontade, o seu desejo, né? A declaração bíblica de que isso é possível. No livro de Romanos, no capítulo 1, nós lemos a partir do verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então deixa eu fazer uma pausa aqui no verso 19. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nem tudo, mas uma parte de Deus se pode conhecer. O que de Deus se pode conhecer é manifesto. A palavra manifesto significa revelado. Significa que Deus decidiu que isso não permaneceria oculto. É manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Há uma disposição de Deus de se revelar. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. De novo, a Bíblia não tenta bater no início de Deus. Ela apresenta Deus como autoexistente, eterno no sentido pleno da palavra, sem começo e nem fim, e como sendo aquele que deu início a todas as coisas.
né? Então, o texto diz assim que essas coisas são percebidas por meio das coisas que foram criadas, seus atributos. Em função disso, o apóstolo termina o verso 20 dizendo: tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Esse tendo conhecimento, ele está dizendo, o testemunho de Deus está aí, a capacidade de reconhecer a existência do Deus Criador, que dá início a todas as coisas, está aí. Ele diz, mas partir para o lugar onde a gente aceita, reconhece, acredita e o glorifica por isso, que é a admissão, há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. E ele diz, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A Bíblia diz, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A Bíblia está falando aqui, né, a respeito da idolatria e de como mudaram a revelação desse Deus invisível em figuras que são palpáveis. Há um conhecimento de Deus e o homem pode aceitá-lo, avançando, crescendo nele, ou pode rejeitá-lo, se fechando, tendo seu coração endurecido e não podendo avançar naquilo que se pode conhecer de Deus. Em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo se encontra em Atenas, o palco da filosofia do mundo dos seus dias. Talvez em nenhum outro lugar do mundo houvesse tanta gente por metro quadrado fazendo aquelas perguntas básicas de indagação da filosofia. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? É para esse grupo sedento de respostas que Paulo, em Atos 17, ele começa dizendo no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De novo, a argumentação é, ele é o Criador de todas as coisas e de todos nós. Verso 26. De um só, aqui uma clara referência a Adão, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Com qual propósito Deus criou o homem? Verso 27 diz, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, o argumento do apóstolo aqui é muito claro. Deus é o Criador? Sim. Mas por que razão ele nos criou? Né? E nós vemos o verso 26 dizendo, de um só homem ele fez toda a raça humana. O verso 27 começa com um indicativo de propósito, para buscarem a Deus. No entanto, ele diz, se porventura tateando possam achar. Por que uma busca tateando? Quem é que tateia? Quem usa o tato? Quem está desprovido ou limitado em relação à sua visão, ele precisa procurar apalpando, as apalpadelas, como diziam os antigos. Essa afirmação bíblica indica o quê? Um estado de cegueira espiritual do homem. Mas ainda que ele tenha limitações para buscar a Deus, que o pecado o tenha deixado espiritualmente cego, se ele sair usando, né, os recursos mais básicos que tem, a Bíblia diz, Deus não está longe de cada um de nós. Em outras palavras, ele não quer dificultar o processo. Nós podemos garantir o contrário. Certamente ele quer facilitar, ele quer se revelar. Né? Deus diz, através de Jeremias, eu serei achado de vós. Não há razão nenhuma para que ele não queira ser encontrado quando o ser humano o busca. No entanto, a Escritura, né, enfatiza qual é o tipo de busca que se torna eficaz, qual é aquela que determina resultados. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Agora ele vai mostrar como funciona a busca que leva a gente a achá-lo. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes os homens não têm empenhado o coração, não têm se disposto a reconhecer a Deus, a de fato desejar a Deus, né? E muitas vezes alegam estar buscando, quando de fato não se empenharam nessa busca, e essa é a razão pela qual não acabam encontrando resultado. Sempre que alguém temente a Deus, com sede de Deus, disposto a encontrá-lo. E nós temos testemunhos nas Escrituras, como, né, o de Cornélio, em Atos capítulo 10. A Bíblia fala que ele era um homem piedoso, ele era temente a Deus, ele fazia orações,
ele praticava esmolas. Nós sabemos que as pessoas não são salvas por obras, mas muitas vezes essas pessoas estão procurando, né, fazer as boas obras. De alguma forma, isso pode ser o reflexo de um coração que está tentando entender, conhecer, né, conectar-se com Deus. E a Bíblia diz que um anjo de Deus acaba aparecendo para Cornélio, né? Mas a salvação não é oferecida pelas suas obras. O anjo diz, olha, você precisa mandar alguém até Jope, 60 quilômetros de distância. Vá na casa tal, na rua tal, no endereço tal, e procure por um homem chamado Pedro. Ele vai te dizer palavras mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. Deus, naquele momento, está procurando se revelar a um homem cujo coração está se voltando totalmente a ele. Nós temos testemunhos de pessoas em todas as culturas e religiões, pela sinceridade do coração, pelo anseio do coração, ainda que estivessem cegas, apalpando, sem entender direito como processar essa busca, tem tido testemunhos semelhantes, né, ao de Cornélio. Deus acaba se revelando àqueles que o buscam de todo o coração. Não existe uma alternativa ao Evangelho. Nessa revelação, Deus vai apontar o Evangelho, Deus vai indicar quem prega o Evangelho, para que por meio do Evangelho proclamado, essas pessoas sejam não apenas salvas, mas possam conhecer a Deus. Bom, então, diante da pergunta, Deus pode ser conhecido ou não, dissemos os dois. Dissemos que a possibilidade de ser conhecida está ligada à sua pessoa, mas a incapacidade de conhecê-lo está ligada à sua infinitude, ou seja, é impossível conhecer um ser infinito como Deus, com capacidades finitas como a nossa mente e o nosso entendimento. Então, conhecê-lo no sentido pleno da palavra, né? Não hoje, não agora, isso não está ao nosso alcance. E algumas declarações da Escritura a respeito de Deus, mostrando Deus como um ser imensurável. Uma delas está no Salmo 145, 3. O texto diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Né? Eu acho impressionante essa declaração da Escritura, dizendo que Deus de fato é insondável. Né? É impossível esgotá-lo. Né? É impossível conhecê-lo de forma plena, né? No sentido completo da palavra. Em Isaías, no capítulo 40, no verso 28, nós lemos, será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável. O Salmo 147, 5 diz, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Então, olhando para essas declarações das Escrituras, evidentemente, né, nós temos afirmações de um Deus que é imensurável, né, de um Deus que não pode ser conhecido. Em Romanos, no capítulo 11, no verso 33, a Escritura diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Né? De novo, profundidade da riqueza, da sabedoria, mas do conhecimento de Deus. É algo tão profundo que a Bíblia diz, seus juízos são insondáveis. Né? Os seus caminhos são inescrutáveis, ou seja, aquilo que não pode ser compreendido, que não pode ser alcançado, averiguado, esgotado. Então nós temos essas declarações repetidas, recorrentes da Escritura. Temos também afirmações bíblicas, não só de um Deus que é imensurável, como também de pensamentos que nós não alcançamos. Isaías 55, 8 e 9, nós temos a clássica afirmação. Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em Jó, no capítulo 36 e no verso 26, o livro de Jó também nos fala da crise de uma pessoa que não consegue entender Deus e pode julgá-lo de uma forma muito equivocada. Jó 36, 26 diz, eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. No Salmo 139, 6 nós lemos, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso
atingir. E em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, a Bíblia diz que o homem natural, psíquico, não pode entender as coisas do espírito, porque para ele são loucura. A palavra psíquico é o homem do psique, entregue à sua mente, à sua razão. Por que ele não pode entender as coisas com a mente? Porque a Bíblia diz, elas se revelam, elas se discernem espiritualmente. No entanto, a pergunta é, né, Deus será para sempre, né, incognoscível, nós jamais poderemos conhecê-lo? Isso é algo que não podemos dizer com certeza. Em 1 Coríntios 13, de 9 até o 12, o apóstolo Paulo afirma, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E diz, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então essa coisa de conhecer em parte, a Bíblia diz, será aniquilado. Ele diz, quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, ou seja, há um avanço e não um retrocesso. No 12 ele diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, sem clareza, lembrando que o espelho deles não tinha exatidão de reprodução de imagem que o nosso espelho de vidro tem. O deles era o de bronze batido, então a imagem ficava distorcida. Mas ele diz, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Como somos conhecidos por Deus, no sentido pleno. E de alguma forma, a Bíblia está sugerindo que um dia, nós os salvos, os remidos que estivermos na presença do Senhor, poderemos conhecer a Deus de forma plena e completa. Né? Não sei se isso significa uma capacidade de entendê-lo imediatamente após entrarmos na sua presença, ou porque temos uma eternidade para buscar esse conhecimento de Deus, mas fato é que no sentido pleno isso hoje não é possível e temos a esperança, né, de que haverá um avanço. Isso a Bíblia de fato confirma que nós conheceremos mais do que podemos conhecer hoje. Em Gálatas 4:8 a Bíblia diz, outrora porém não conhecendo a Deus, servis a Deus que por natureza não são. No verso 9 ele diz, mas agora que conheceis a Deus, né, ou antes sendo conhecidos por Deus, então a Bíblia também faz uma distinção entre o que se pode conhecer antes e depois da conversão. Antes da conversão, nós vemos o Espírito Santo trabalhando no coração do homem para que ele possa se arrepender e avançar para aquela experiência mínima, básica em Deus. Mas depois disso, em 1 Coríntios, o mesmo texto que fala da incapacidade de, com a nossa mente, compreendemos. Ele destaca a partir do verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Né? A Bíblia diz no verso 12 que não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, há uma distinção entre antes da conversão e depois do nível de conhecimento que podemos ter e avançar. Mas certamente, o Deus existente, o Deus único e verdadeiro, ele é cognoscível, ele é capaz de ser conhecido ainda que de forma limitada, dada a sua infinitude. E isso é a razão pela qual nós existimos e nós devemos nos empenhar em buscar esse conhecimento.